O tema do nosso programa de hoje é o corpo causal. E este tema é um dos mais importantes temas dentro dos conhecimentos de todas as escolas de iniciação, pois o entendimento da realidade do que é, na verdade, o corpo causal permite obter todas as respostas de todos os questionamentos sobre a vida, sobre a nossa própria existência, bem como permite o entendimento de nossa origem como passado, de nossa meta ou missão como presente e também do nosso futuro, da escatologia ou dos propósitos últimos de todos nós e da humanidade, ou da nossa finalidade ultérrima, o nosso destino final no processo da evolução. Que na Bíblia, tudo isto, a escatologia, está inserida no próprio livro do Apocalipse, como juízo final e como ressurreição para a vida eterna. Isto para os católicos e também para o atingimento do estado de Jivatman, ou estado de Crestos, de Cristo, de iluminado para os espiritualistas em geral. O corpo causal não é nenhum corpo físico ou nenhum corpo material, como nós entendemos a uma primeira instância por esta palavra corpo, mas corpo causal é a própria raiz, é a essência de toda a nossa manifestação. O corpo causal é o nosso foco de consciência espiritual, que é a própria causa de toda a nossa existência, de toda a nossa manifestação. O corpo causal representa a nossa própria origem, a nossa origem primordial que imprimiu todas as experiências de milhares de personalidades que nós já vivemos, desde o início da humanidade, que ocorreu isto há 1.664.501.100 anos. Minha querida ouvinte, não adianta você que tem aí os seus 45, 50 anos, dizer que você tem 30, porque na realidade, Liviane, a sua idade é 1.664.501.100 anos, que é a idade de toda a humanidade e de todas as mônadas que estão em processo de evolução. E o corpo causal é, portanto, a causa da experiência também de nossa personalidade atual, exatamente como nós somos hoje, e a causa também que imprimirá todas as nossas futuras personalidades, alternadamente, ora como homem, ora como mulher, na evolução da humanidade, acompanhando todos os ciclos de volta à forma na evolução humana, que nós chamamos de reencarnação também, até que atinjamos o padrão de Crestos, o padrão de ungido, o padrão de iluminado ou de Cristo, que nós chamamos em escolas de iniciação o padrão de Jivatman, onde Jiva é o homem que está sendo modelado e aperfeiçoado gradativamente, feito à imagem e semelhança da quarta hierarquia angélica conhecida como Jiva, e Atman é Cristo, o padrão final que todos nós, algum dia no futuro, deveremos atingir. E a tradição iniciática nos ensina que nós somos unos em essência como mônada, ou como unidade de consciência. Nós somos trinos em manifestação, como corpo, alma e espírito. E nós somos sétuplos em evolução, com 7 corpos. E destes 7 corpos, 4 são físicos, 4 são materiais, e 3 são espirituais, não físicos e imateriais. Estes 4 corpos materiais físicos são o corpo físico, que todos nós conhecemos, formado de matérias físicas tiradas da própria Terra e que um dia nós devolveremos para a nossa Mãe Terra. O segundo, o corpo vital, formado de matéria vital. O terceiro, o corpo astral, formado de matéria astral que animam o instinto, os sentidos, os sentimentos e emoções. E o quarto corpo é o corpo mental, formado de matéria mental que anima os pensamentos, a razão, o raciocínio e toda a nossa estruturação mental. O corpo físico, agregado junto com o corpo vital, forma aquilo que é conhecido simplesmente como corpo, que é o suporte físico de nossa evolução. Este é o corpo no conceito da teosofia, pois para a nossa evolução só interessa ter um corpo com vida, porque corpo sem vida não nos interessa. O corpo astral, agregado com o corpo mental, forma aquilo que é conhecido na teosofia simplesmente como alma, como psicomental, que é o conjunto de
nossos instintos, sentidos, sentimentos, emoções, junto também com os nossos pensamentos, com a razão, com o raciocínio, com a nossa estrutura mental, que constitui a sede de toda a nossa evolução. E os três corpos não físicos, os três corpos imateriais são corpo não físico, mental abstrato ou arrúpico, ou mental sem formas, corpo não físico búdico ou intuição, e corpo não físico átmico ou crístico. E estes três corpos imateriais não físicos são três aspectos de Deus, que juntos os três formam simplesmente o espírito, aquilo que a gente chama de espírito, a nossa mônada, o nosso eu superior, o nosso Cristo interno. E o corpo causal, assunto do nosso programa de hoje, representa aqui o foco de consciência do próprio espírito, que imprime todas as nossas experiências de personalidades nos ciclos reencarnatórios ou nos ciclos de volta à forma. E o corpo causal é, portanto, a nossa realidade máxima, é, portanto, a nossa realidade maior, é a nossa essência, é o que nós somos em essência, em realidade. E o corpo causal é aquele que imprime todas as experiências como personalidades que nós já vivenciamos, que estamos vivenciando e que também vivenciaremos. E o nosso corpo causal já imprimiu em cada um de nós experiências múltiplas, várias experiências de personalidade, como as adâmicas, ou da primeira raça-mãe. A primeira raça-mãe se iniciou há 1.664.000.000 de anos atrás e foi até há 570 milhões de anos atrás. Pegou a era primitiva e o começo da era primária ou paleozoica. Ela atingiu o período arqueano e algonquiano e também chegou até o período cambriano da geologia. São raças que nós vivenciamos há muito tempo atrás, repetindo 1.664 milhões de anos atrás até há 570 milhões de anos atrás. E aí, nessa experiência da raça adâmica ou da primeira raça-mãe adâmica, tudo isso nós fizemos para compor o valor de 111 personalidades adâmicas. E o nosso corpo causal, além disso, já imprimiu também experiências de personalidades hiperbóreas ou da segunda raça-mãe, que iniciou há 570 milhões de anos atrás e terminou há 395 milhões de anos atrás. A experiência hiperbórea aconteceu na era primária ou paleozoica. Pegou os períodos cambriano, ordoviciano, siluriano, chegou até o devoniano. Essa segunda experiência hiperbórea, nessa experiência, o nosso corpo causal compôs o valor de mais 111 personalidades agora hiperbóreas, totalizando no acumulado, já até aqui, 222 personalidades. E o nosso corpo causal já imprimiu também experiências de personalidades lemurianas, ou da terceira raça-mãe lemuriana, que começou há 417 milhões de anos atrás e que terminou há 53 milhões e 700 mil anos atrás, que pegou a era primária, era secundária e chegou até a era terciária geológica. Foi um período muito grande, de muita transformação, uma experiência lemuriana riquíssima, que pegou o período devoniano, carbonífero, o permiano, o triássico, que a gente tanto conhece dos dinossauros, o jurássico, o cretáceo e chegou até o paleoceno. Nestas experiências da terceira raça-mãe, o nosso corpo causal imprimiu mais 111 personalidades lemurianas, totalizando até aqui em acumulado 333 personalidades. E o nosso corpo causal já imprimiu também experiências de personalidades atlantes, ou da quarta raça-mãe Atlante. E a raça-mãe Atlante começou na era secundária e chegou até a era atual, que é a quaternária. Ela atingiu o período Triássico, Jurássico, Cretáceo, Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno, Pleistoceno e até o período atual que nós vivemos. Na realidade, a civilização, a raça Atlante, começou há 220 milhões de anos atrás e terminou no ano de 9.564 a.C., ou há 11.500 anos praticamente, ou seja, com o término da ilha de Poseidones, que foi o último reduto atlântico.
E nessa experiência Atlante, o nosso corpo causal compôs o valor de mais 111 personalidades Atlantes. Veja quanto que você já viveu, querido ouvinte. Totalizando aqui em acumulado, até a raça Atlante, 444 personalidades. E o nosso corpo causal já imprimiu também experiências de personalidades arianas, ou da quinta raça-mãe ariana, que é atual, e até a nossa presente personalidade, como você é agora, e ainda continuará a imprimir mais e mais experiências de personalidades arianas até completar o valor de mais 111 personalidades arianas, até acumular 555 personalidades. E depois, tudo isso continua em processos futuros. E depois, ainda mais no futuro, o nosso corpo causal imprimirá experiências para o valor de mais 111 personalidades do futuro, conhecidas como bimânicas, ou de dois mentais. Na sexta raça-mãe, conhecida como bimânica, para totalizar 666 personalidades. E depois, no futuro mais distante ainda, imprimirá mais experiências para o valor de 111 personalidades atabimânicas. Isto na sétima raça-mãe atabimânica, para totalizar o valor final de 777 personalidades. Este é o mistério das reencarnações de todas as personalidades que você vai poder agora entender. E aqui, neste ponto final de 777 personalidades, a mônada ou a unidade de consciência, ela se torna um Jivatman. Adquire o padrão de Cristo, de Crestos de iluminado. Ou seja, qual é o padrão de Cristo? É o próprio padrão da evolução total, que é 777. E aqui, com 777 encarnações, se fecha a 22ª lâmina do tarô maior. E a 22ª lâmina do tarô maior é a vitória. A lâmina ou carta que mostra uma mulher que vai gerar o próximo sistema, da qual vai nascer do seu ventre grávido o quinto sistema, que é o sistema angélico, que é o sistema de Vênus. E nós ingressaremos no quinto sistema evolutivo e existirá o homem agora, não mais como homem, mas como anjo. E no quinto sistema teremos 5 reinos evolutivos: o mineral, o vegetal, o animal, o hominal, que somos nós que lá estaremos atrasados, e aqueles que estiverem no padrão evolutivo se tornarão anjos. Teremos 5 sistemas coexistindo simultaneamente, 5 sistemas evolucionais dentro do quinto sistema global, conhecido como Vênus. E se nós olharmos a 22ª lâmina do tarô, que é a vitória, esta mulher grávida da qual vai nascer o quinto sistema, que é Vênus, nós temos em volta dela aquela cobra que morde o próprio rabo, que é o Ouroboros, representando o início e o fim de todo o sistema hominal. E nós temos nos 4 cantos da carta os 4 elementos da esfinge, e a esfinge representa toda a síntese dos 4 reinos evolutivos, do mineral, do vegetal, do animal, do hominal. Representa os 4 cavaleiros do Apocalipse, representa os 4 evangelistas, representam os 4 padrões da própria esfinge, que representa a alma como um todo, o nosso psicomental. A esfinge tem garras de leão, tem flancos ou quadris de touro, tem seios de mulher, asas de águia. Ela representa os 4 animais, todos os 4 símbolos, todos os 4 processos evolutivos, ou seja, o reino quaternário humano, os 4 reinos agregados no homem. E tudo isso acontecerá, o fechamento do tarô maior, quando a gente atingir o valor evolucional de 777. Agora vamos fazer a redução numérica ou teosófica do 777. 7 mais 7 mais 7 dá 21. Com mais a mônada, nós temos 22, que é o jogo completo da mônada, fechando o ciclo completo do tarô maior, as 22 cartas, as 22 lâminas. E somando 22, teosoficamente, nós temos 2 mais 2, 4, que é o 4º sistema evolutivo. Fecha-se o 4º sistema hominal evolutivo e acontece então o futuro, o 5º sistema, que é o angélico. Este é o grande segredo dos segredos. E aqui vale a pena nós darmos alguma explicação adicional. Este valor de 111 personalidades ou reencarnações que nós tivemos na fase adâmica, 111 na hiperbórea, 111 na lemuriana, 111 na fase atlante e agora na ariana, até terminar a ariana também teremos 111, mas ainda não chegamos no 111. Esse número 111 é um padrão, é um valor de reencarnações, mas nem sempre a gente vai reencarnar
reencarnar 111 vezes em cada uma destas fases. Existe um padrão de lei, que é um padrão cíclico evolutivo. E aquele que consegue atingir o padrão, exceder o padrão, não reencarna 111 vezes em cada raça-mãe. Ele reencarna menos. E aquele que não consegue atingir o padrão, vai reencarnar outras vezes, muito mais vezes, até 200, 250, 300, não interessa o quanto, até atingir o padrão de 111 reencarnações. É um número cíclico, é um número padrão. Mas existem pessoas que reencarnam menos do que esse número e pessoas que reencarnam mais do que esse número. É lógico que como a humanidade está sempre atrasada em relação ao padrão evolutivo, a gente sempre reencarna mais do que 111 vezes. Até o presente, nós temos já milhares de reencarnações. Você vai entender por esse processo como funcionam as reencarnações. E porque a gente fala que os nossos irmãos do pavilhão 9, esses irmãos atrasados em evolução, quando morrem, voltam logo à vida para poderem acelerar o seu processo e atingir o padrão médio humano. Já quem está num processo consciencial normal, ele entra dentro de uma volta normal nos ciclos reencarnatórios. E também aquele que é compromissado com a humanidade, aquele que é juramentado com o altruísmo, esse também volta logo para terminar o mais rápido possível os seus ciclos de 777 reencarnações de padrão e atingir assim o padrão de Cristo, de iluminado, de Jivatma. E todos estes registros de todas estas centenas de personalidades adâmicas, hiperbóreas, lemurianas, atlantes e arianas que você já viveu e que começou isto há 1.664.500.000.100 anos, tudo isso está dentro de você. Você não precisa acreditar no que eu falo, não acredite nem duvide, mas você tem na ponta do seu coração um pontinho espiritual, como se fosse um chip, e esse pontinho espiritual tem todo esse registro, tem todas as tuas personalidades que o teu corpo causal, que é a causa de tuas personalidades, foi imprimindo ao longo dos ciclos evolucionais. Isto chama-se registro akáshico individual, e você tem esse registro no ponto bindu. Vai chegar um ponto quando você entrar em sintonia com seu corpo causal, que é a causa de todas as tuas personalidades, ele abre esses registros. E você entrando no registro akáshico, vai ver a tua vida anterior, a anterior da anterior, e assim por diante, retornando nos ciclos arianos, retornando nos ciclos atlantes, nos lemurianos, nos hiperbóreos, nos adâmicos, e você vai ver todo um desenrolar dentro de você, em 3 dimensões, de todas as tuas personalidades. Você vai ver a própria projeção antropogenética de você mesmo. Ou seja, você vai ver a sua antropogênese. Antropos, homem, gênese, criação. Você vai ver como você foi criado, desde uma forma pensamento na fase adâmica até chegar ao momento atual. E você que está me ouvindo representa a somatória de todas essas experiências. Você é o melhor, é a coisa melhor que você mesmo, como corpo causal, conseguiu imprimir. Por isso, não reclame de você. Você conseguiu fazer aquilo que você é. Por isso, você tem que respeitar o seu corpo, amar a si mesmo, executar o segundo mandamento de Deus, que é amar ao próximo como a si mesmo. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento de Deus é amar a si mesmo. Ele fala amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro eu tenho que me amar a mim mesmo para depois amar ao meu próximo. Você tem que se amar como você é, valorizar o seu ser, porque você como mônada, você como corpo causal, o melhor que você conseguiu fazer foi o que você é. Capriche nessa vida, melhore, evolua, que na próxima você como corpo causal vai conseguir agregar valores evolutivos e fazer uma experiência melhor do que a sua atual. Este é o grande princípio de nossa evolução. Então você tem dentro de você, no seu ponto bindu, todo o registro da sua antropogênese, todo o registro de sua criação. E quando eu falo que a sua idade é 1.664.500.000.100 anos, é esta realidade que está no seu ponto bindu. Se você colocar a consciência no seu ponto bindu, vai achar a sua realidade. E vale dizer que a maioria dos contatos espirituais que as pessoas acham que estão tendo com entidades exteriores, na realidade são contatos dentro do ponto bindu, são contatos de suas próprias vivências anteriores, que você pensa que é um espírito, que você pensa que é um desencarnado, mas na realidade é uma personalidade sua que você mesmo vivenciou. Que é muito mais fácil você entrar em contato com os registros que você tem no ponto bindu dentro de você mesmo do que entrar no registro de outras entidades exteriores. E como eu sempre falo, o grande Chico Xavier tem contato espiritual? Tem, mas o contato espiritual que ele tem é dentro dele mesmo. E grande parte do que ele escreve são vivências de personalidades anteriores do próprio Chico Xavier. É o verdadeiro espiritismo, é a verdadeira consciência superior. E se você colocar a consciência neste ponto, você vai ver estas experiências de toda a sua personalidade. Este é o grande segredo da antropogênese. Nós vamos trazer, Viviane, em programas futuros,
futuros e vamos dizer como é que você era, para você ter uma ideia, para facilitar a entrada nesses registros. Eu vou descrever como que era o corpo que você tinha na fase adâmica, que é totalmente diferente do que você tem hoje, como era na fase lemuriana, como era na fase hiperbórea, na fase lemuriana, na fase atlântica e nas primeiras fases da raça ariana. Alô? Quem fala? É Valquíria aqui do Campo Limpo, tudo bom? Tudo bem, Valquíria? Tudo jóia. Maravilha. Eu assisto, ou seja, eu escuto o programa do professor quase que sempre, eu dou audiência para Mundial, acho a Rádio Mundial uma rádio 10. Que ótimo. E ontem, ele falou alguma coisa referente a gente, quando a gente vai em lugar fechado, sacolão, a gente sempre tem uma tontura. E eu tive essa tontura hoje que eu fui no sacolão com a minha filha. Só que ontem é incrível. É só eu pôr o programa do professor, minha filha chora, o pessoal toca campainha, o telefone toca, um monte de coisa acontece e eu não consigo pegar o programa de fio apagando, do começo ao fim. Certo. Ele podia me repetir de novo? Pois não, o professor Ademar vai responder a sua pergunta. Muito obrigado pela sua participação, Valquíria. Tá, um abraço nele, tchau, obrigado. Nada. Um abraço também. Bom, tudo que se refere à nossa alma, ao nosso psicomental, existem influências que atuam sobre nós, ou seja, o nosso corpo astral, ele tem envolvendo esse corpo astral o aura astral. O corpo astral é exatamente igual ao corpo físico, sem tirar nem pôr. A gente vendo o corpo astral e vendo o corpo físico é exatamente igual. Só que para vermos o corpo físico, tem que ter luz indireta, luz externa para iluminá-lo. Já o corpo astral não. O corpo astral, ele é visto simplesmente pela luz que emana dele. A diferença de um corpo astral para um corpo físico é simplesmente apagar a luz. O físico a gente não enxerga mais no escuro e o corpo astral a gente pode ver. E o grau de evolução desse corpo astral, ele vai determinar a luminosidade. Espectros escurecidos como sombras têm pouca evolução. E seres altamente iluminados, que são praticamente luz, têm alta evolução. E dentro dessa tonalidade das trevas à luz, nós temos todo um processo evolucional. E a esta luminosidade que o corpo astral emana, cerca de 5% da matéria astral forma aquilo que nós chamamos de ovo áurico. E este ovo áurico recebe as influências astrais. Ou seja, quando a gente tem um determinado sentimento, uma emoção ou um estado distinto, o nosso corpo ele se tinge de cores afins. Se nós estamos alegres, se nós estamos usando o raciocínio, ele se tinge de uma cor amarela, de devoção azul, de inveja esverdeado, de tendências sexuais ou de excitação sexual de uma cor vermelha carregada e assim por diante. E quando a gente tem alguma emoção, a gente atrai emoções do mundo astral, porque no astral semelhante atrai semelhante. E existe aquilo que nós chamamos de encostos, aquilo que nós chamamos de tentações e que no ocultismo nós falamos que são kamarupas ou formas de desejo. E quando a gente vai para Valquíria, no local, em frente a uma vitrine de artigos importados, de artigos luxuosos, muitas pessoas param naquela vitrine e ficam com desejos relacionados a algo que elas não conseguem obter por não terem dinheiro, por não terem condições. Vão parando pessoas, vão tendo aqueles desejos. Aí chega alguém que é um pouco mais sensitivo, para naquela vitrine, estas formas de desejo começam a atuar sobre a pessoa. Ou seja, ela se interessa por aquilo e automaticamente aquele interesse vai criar uma condição anímica nela que vai atrair aquelas outras formas de desejo. Isso tudo cai em cima da pessoa de uma forma muito intensa, provocando estados de ser relacionados à tontura, relacionados à ansiedade, às vezes da tristeza, às vezes da alegria, os mais diversos sentimentos. E quando a gente entra em lugares públicos, onde existe muita carga psíquica, uma pessoa que é um pouco mais sensitiva, e acredito que você o é, Valquíria, porque você passa por esses sintomas, a pessoa recebe estas influências. E são influências que nós chamamos de formas de desejo ou de kamarupa, que pessoas sensitivas recebem quando entram em lugares onde estas influências estão numa quantidade além do normal. Mais um ouvinte participando com a gente no nosso Ocultismo Sem Mistérios. Alô, quem fala? É o Adilson. Tudo bem, Adilson? Tudo Fala bem. de onde? Suzano. Suzano. Tudo bem por aí? Tudo bem. Maravilha. Qual a sua pergunta para o professor Ademar, Adilson? É sobre o tema aí, Pois não. sobre as várias vidas que a gente teve. Perfeito. Teve, vai ter ainda. E a consciência da gente, a gente não deve ter medo, assim, de mudar. Igual o professor sempre fala aí que a gente nasce homem, pois em outra vida a gente nasce mulher. Certo. A gente muda muito a consciência da gente, ou como é que fica? Perfeito. Você ouve pelo rádio a resposta do professor Ademar, tá bom? Obrigado pela participação, Adilson. Bom, Adilson, na realidade, o corpo causal é a própria expressão da sua consciência. Aquela vozinha que fala dentro de você, que é a voz da consciência, e com certeza você já ouviu, e o nosso ouvinte que está ligado em sintonia conosco também já ouviu, é a própria voz de nossa consciência superior. E o processo de meditação, como o próprio nome diz, meditar, esse meditar significa o nosso corpo causal, a nossa consciência superior,
superior nos ditar as verdades. E tudo isso vem do espiritual e cai dentro de nossa consciência física como voz do silêncio. É o famoso livro de HPB, Helena Petrovna Blavatsky, que é a voz do silêncio, que é a voz que nos fala na quietude de ser. Quando a gente entra no processo onde a gente abafa todos os sentimentos, as emoções, todos os nossos sentidos, e a gente entra no processo meditativo, aquela voz que medita as verdades é exatamente a voz da consciência. E a consciência é o próprio corpo causal. E esta consciência é plena, porque ela sabe o padrão evolutivo. Todas as tuas personalidades do futuro e de todas as pessoas, ou seja, tudo que a gente vai ser no futuro, nós já temos consciência disso porque nós somos deuses, como o corpo causal. Nós somos uma centelha divina, a mônada nada mais é do que uma parcela da mônada do próprio planeta Terra. O ser, a entidade espiritual que comanda todas as experiências evolutivas, minerais, vegetais, animais e hominais na face da Terra, nada mais é do que Melquisedeque, do que o rei do mundo. E a sua mônada, Adilson, a minha mônada e a mônada de toda a humanidade é uma parcela de Melquisedeque, que representa o nosso corpo causal, que causa as experiências de personalidade. E se nós somarmos todas as mônadas humanas, todas as mônadas das personalidades humanas, nós teremos a mônada, que é uma mônada única, porque a humanidade é uma unidade e todos nós descendemos de uma mesma origem, que é o próprio Melquisedeque, o rei do mundo. E essa figura Melquisedeque representa todas as linhas avatáricas, todas as manifestações de deuses assumindo corpos humanos, como os 100 Zoroastros, 28 Vyasas, como Krishna, como Buda e até como Yoshua Ben Pandira, o adepto tibetano Tian Tsang, que nós chamamos na figura de uma de suas expressões como Jesus bíblico. Tudo isto é consciência. Consciência representa o conhecimento com ciência, com conhecimento. E esse conhecimento usa todas as personalidades anteriores para formar uma nova experiência. Você, Adilson, representa a essência, o que tem de melhor que a tua mônada, que o teu corpo causal conseguiu plasmar até hoje. Por isso que você tem que caprichar para que na próxima manifestação tua, Adilson, você possa manifestar de uma forma maior. Nós não temos que ter medo de entrar em contato com a consciência. Pelo contrário, nós temos que buscar a consciência. Porque quando a gente busca a consciência, nós vamos bater de frente com a nossa realidade. Na razão de como a gente abre o programa, Om Mani Padme Hum. Eu sou tu, tu és eu, ó mestre. E esse tu é a nossa consciência, o nosso corpo causal, que imprime, ora, uma vivência como mulher, ora, uma vivência como homem. Não tem nenhum homem que está ouvindo esse programa que já não pariu filhos. E não tem nenhuma mulher que está ouvindo esse programa que já gerou com espermatozoides também, com ejaculações, o seu filho. Todo homem volta como mulher, toda mulher volta como homem. E nascer duas vezes com o mesmo sexo é sinal de altíssima evolução ou de comprometimento com a própria humanidade. Ainda dá tempo da participação de mais um ouvinte rapidinho. Vamos lá, o telefone. Alô, quem fala? É Sônia. Tudo bem, Sônia? Tudo bom? Fala de onde? São Miguel Paulista. Tudo bem aí em São Miguel? Tudo bom. Maravilha. Qual a sua pergunta para o professor Ademar, Sônia? A minha pergunta é que eu levantei um dia cedo, me deu vontade de olhar pro sol. Aí eu olhei bem pro sol. É perigoso. Aí eu me vi minha sombra no sol. E depois eu vi uma bola assim, rosa, mas vinha em minha direção. E é só eu afirmar meus olhos no sol, sempre vem essa bola rosa, que é a coisa mais linda em minha direção. Queria saber. Sônia, antes de mais nada eu vou alertar você que é muito perigoso esse negócio de ficar olhando para o sol, viu? Você pode queimar sua retina. Mas o professor Ademar vai responder aí para você a sua pergunta. Obrigado. Bom, Sônia, tudo o que existe hoje, que você conhece, nada mais é do que sol, porque a Terra é um pedaço do sol. Tudo que existe, tudo que é manifestado, sai do sol. Não existe nada que você conheça, nada do que exista no nosso mundo físico que não seja sol. A Terra era um pedaço do sol que foi esfriando. E essa inteligência solar, essa capacidade de plasmar que o Sol tem, foi realizando todas as experiências minerais, vegetais, animais e hominais. Através do Sol, nós temos a manifestação de tudo que é possível. Daí vem as entidades solares, daí vem a plasmação de tudo que é possível através do Sol. Isto, na alquimia, representa o ouro filosófico, que é o próprio Sol. Ou seja, através do Sol nós podemos criar qualquer coisa. Quando a gente transforma a matéria em matéria solar, esta matéria pode ser tudo. E quando nós nos transformarmos em matéria solar, ou seja, quando nós adquirimos o título de Cristo, de Crestos, de ungido ou de um ser solar, nós também poderemos fazer qualquer coisa como o próprio Jesus bíblico fazia. A maioria dos efeitos perceptíveis pelos nossos sentidos são emanados do Sol. O Sol é fonte de prana, o Sol é fonte de energias. Eu não sei exatamente o que é esta bola rosa que você viu, porque eu não tenho ideias das dimensões, mas normalmente todo este efeito róseo que é emanado do Sol são pacotes de energia vital doados para a
natureza e que imprime vida aos reinos vegetal, animal e hominal. Existem muitas manifestações róseas na forma de bolas que são emanadas pelo Sol. Bolas gigantescas que, quando entram em contato com a nossa atmosfera, se pulverizam em pequenas bolinhas, pequenos pontos que são chamados de glóbulos de vitalidade. É bem possível, eu não afirmo, porque eu precisaria ter mais dados de você, mas tudo leva a crer que são grandes pacotes de energia vital doados pelo Sol. E é isso que você vê. Mas como Viviane falou, tome cuidado, não olhe para o Sol, porque o Sol queima a retina e cega a pessoa. Muito cuidado, Sônia.